Boa noite, sexta-feira, 6 de janeiro de 2017. A edição desta noite do Jornal da Guará já está no ar. A reportagem que abre o JG de hoje fala sobre um tema que merece a preocupação de todos: o saneamento nas cidades. Áreas urbanas e rurais ainda padecem com um problema que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo, mas ainda não conseguimos. 7 em cada 10 imóveis na ilha de São Luís não tem esgotamento sanitário. Dos que têm, apenas 4% do esgoto é tratado adequadamente. Mas como tratar se muitos banheiros nem têm nos imóveis? Mudar essa realidade é uma proposta que foi apresentada a partir de várias ações governamentais. E uma delas pretende construir nos imóveis de famílias de baixa renda banheiros, para tentar reduzir este que é um dos maiores indicadores de desigualdade que existe. Veja na reportagem de Aniele Pimentel. O despejo de esgoto sem tratamento nos rios e marés acaba afetando a qualidade da água e se tornando um problema ambiental e social. E essa realidade tem sido uma pedra no sapato de quem vive na região metropolitana. A situação não é nada confortável, apesar das conquistas sociais que o Maranhão vem experimentando nos últimos 2 anos. A falta de sistemas de esgotos, sem dúvidas, é um problema de saúde pública, pois pode provocar doenças transmitidas pelo meio hídrico ou pelo contato direto com o esgoto. Segundo números do último censo, aqui em São Luís, apenas 33,5% dos domicílios possuem esgotamento sanitário. Bairros da periferia têm os piores indicadores. No Saviana e na Vila Embratel, quase 70% dos imóveis não têm esgotamento sanitário. São seguidos dos bairros de Santa Bárbara e Vila Mauro Fecuri. Dentro destas estatísticas está a dona Silvia, moradora do Saviana. Na casa dela não tem banheiro ou fossa séptica e parte dos dejetos vão para o mar ou na rua mesmo. Situação que a preocupa, mas que não pode resolver por falta de recursos. Porque com esse salário que a gente ganha não dá. Só dá mal para o arroz e o feijão. E ela não é a única. Desempregado e sem dinheiro, seu Pedro Gomes não tem como arcar com as despesas necessárias e gastar com construção do banheiro. Desempregado, né? Nessa crise, quem tem dinheiro hoje? Ninguém tem dinheiro hoje. A única quem tem dinheiro hoje só o governo, porque tem de onde tirar. A falta de higiene e condições sanitárias precárias são determinantes para a proliferação de doenças. Daí a necessidade de melhorar o acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário. Mas para muita gente o grande problema é que ainda faltam recursos para isso. Foi pensando exatamente nesta parcela da população que o governo estadual lançou o programa Cheque Minha Casa, que vai beneficiar 4.000 famílias da região metropolitana com uma ajuda de custo de R$ 5.000 em material de construção e melhorar condições sanitárias. Os beneficiários são famílias que têm renda mensal bruta limitada a 3 salários mínimos. Nessas famílias também deve ser verificado, deve ser constatado que lá naquela casa é um núcleo familiar de, no mínimo, 2 pessoas. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, não pode ter recebido outro benefício no que diz respeito a programas habitacionais, quer seja do governo federal, quer seja do governo estadual. Então, as pessoas que se enquadram nesses critérios podem ser beneficiários do Cheque Minha Casa. E um alerta: vão acontecer fiscalizações para evitar fraudes no sistema social. Quando o proponente vier aqui para o atendimento presencial, depois que houver a seleção da proposta que está lançada no site específico ma.gov/Cheque Minha Casa, e aí nós faremos o filtro e chamaremos as pessoas para o atendimento presencial, lá naquele momento já começa o controle. Porque as pessoas apresentarão aqui um croquis, uma pequena planta do que ele pretende fazer em sua casa, acompanhado de um orçamento do material de construção. E aí, já nesse momento, o nosso técnico examinará, fará uma visita à casa daquele proponente, identificará a adequação entre essa proposta e a realidade da casa, poderá sugerir alguma alteração, inclusive naquela situação em que nós constatemos que o banheiro não é adequado, e aí, até para atender a regra do programa, nós vamos sugerir, sim, que o banheiro passe a ser priorizado naquele projeto, e isso é o controle inicial. Até agora, 4.500 pessoas já se inscreveram no programa. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico chequeminhacasa.cecid.ma.gov.br.
O endereço eletrônico aparece aqui embaixo na tela. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 de janeiro. Depois de anunciar que vai instalar uma comissão para analisar os convênios firmados entre o município de Pasto Lumiar e a empresa Odebrecht Ambiental para fazer o abastecimento de água na cidade e também depois de auditar algumas contas do município, o prefeito Domingos Dutra revelou que vai adotar um pacote de medidas emergenciais. Domingos Dutra reuniu vereadores, lideranças políticas, religiosas e representantes de entidades sociais para a apresentação de uma série de medidas que serão implantadas na cidade ainda este ano. As principais ações estão divididas em pastas. Entre as principais estão o mutirão de limpeza e o combate ao mosquito Aedes aegypti. Estamos apresentando aqui um conjunto de ações para 2017, onde o ponto inicial, o pontapé inicial mesmo, com grande vulto, será o mutirão de limpeza e o mutirão de combate ao mosquito da dengue, com a presença do governador do estado, de autoridades, que deve se iniciar no dia 13, véspera do aniversário da cidade. A secretária de Planejamento anunciou 10 medidas emergenciais, incluindo a redução da máquina administrativa e uma operação de tapa-buracos nas principais vias em parceria com o governo do estado. Outra medida anunciada e muito festejada pelos presentes foi o anúncio da municipalização do trânsito. Sim, esse processo já foi iniciado, nós pretendemos concluí-lo para facilitar as ações nessa área, para que a gente possa conseguir recursos para sinalizar melhor a nossa cidade, para garantir fluidez no trânsito, garantir segurança para as pessoas que circulam por aqui. 2 pessoas foram presas por suspeita de envolvimento na ação criminosa que assustou moradores de Bacabal no começo desta semana. Itamar Pereira Lima, um dos presos, é natural do estado do Pará e possuía antecedentes criminais por estelionato. Já Paulo Sérgio Francisco dos Santos, mais conhecido como Paulo Bahia, era de São Paulo e já tinha sido preso por roubo, sequestro, uso de documento falso e formação de quadrilha. Com eles foram apreendidos ainda um fuzil calibre 7,62, uma pistola e uma submetralhadora, além de outros objetos. Se o plano da quadrilha tivesse sido efetivado, seria a maior ação no Maranhão de assalto a uma empresa de transporte de valores e explosão a uma agência bancária. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências criminosas desse tipo, tentativas de assaltos a bancos, caíram no ano passado 15% no estado em relação ao mesmo período de 2015. O que já se sabia na teoria, no dia a dia, só de olhar, agora se sabe também na prática, com a divulgação de uma pesquisa que constatou o que vemos pela cidade. São Luís tem problemas em conceder acessibilidade a todos. Em meio às ruas sem estruturas, o Antônio faz o percurso normal. Cego desde os 16 anos, hoje com 61, ele é professor. A bengala longa é a fiel aliada e a experiência de vida fez com que ele conseguisse driblar os obstáculos diários. Ele consegue se locomover sem muitas dificuldades pelo centro da cidade, mas reconhece a falta de acessibilidade no local. Aqui, como se nota, é um calçamento de paralelepípedo, com pouco piso tátil, aqui onde nós estamos não tem, mas dá a gente se locomover. Agora, o problema maior dessas barreiras aqui não é para o deficiente visual, não é para o cego, é mais para o cadeirante. Muitos pontos turísticos estão aqui e quase nenhum recurso que facilite a locomoção de quem tem deficiência. Em São Luís, há uma população residente com mais de 320 mil pessoas com deficiência. Destes, 55 mil possuem a deficiência motora. Aqui no Centro Histórico, por exemplo, há pouquíssimos pontos de acessibilidade. O local acaba se tornando de difícil acesso para esse público. Assunto que motivou esta pesquisadora a estudar o cenário. A tese de doutorado é uma análise criteriosa da cidade, que não está adequada para a pessoa com deficiência.
Na verdade, a professora conta que o assunto partiu da sala de aula. Essa discussão ela teve início em sala de aula, com os meus alunos da graduação. Alguns alunos tinham deficiência física e demoravam muito a chegar em sala de aula. Então, a partir das discussões iniciadas em sala, eu comecei a perceber que era uma discussão interessante. Casos como o do professor Rocha são comuns na cidade. A pessoa com deficiência acaba se adaptando à realidade local. A pesquisa discute o conceito de cidade acessível, além de analisar condições de acessibilidade na área central da capital para a pessoa com deficiência física. Necessário e emergencial a inserção e criação de políticas públicas que possam fazer com que esses sujeitos sociais sintam-se pertencentes ao espaço urbano. E muito precisa ser feito ainda para reverter esse quadro. A gente volta a seguir e você vai ver que o Estado suspendeu o registro de empresas que declararam endereços falsos e ainda os impactos no aumento do preço do óleo diesel na nossa vida. Um instante só.